Fala galera, vamos começar o nosso estudo agora na matéria Direito Penal. Se você não digitar e agora, eu vou ser aprovado, ligue para a OSAF, que em Sergipe tem. Ligue para a OSAF e diga, olha, eu quero fazer um plano funerário, porque eu tô morto. Eu não tenho a capacidade, eu não tenho coragem nem de digitar um negócio que o professor pede. Você não tá nem vibrando. Então vamos vibrar, beleza? Vamos vibrar essa porra. Água aqui, ó. Pega lá, olha. Dá pra ver aqui, ó. Cola essa porra assim, ó. Olha. Vamos ver se cola aí. Eu botei água. Vamos ver se pega. Cola na sua parede, pô, aqui. Eu vou pertencer ao Peto. Eu vou pertencer ao 44. E filma essa porra, bota no seu Instagram, bota onde você quiser. Cola na parede aqui, ó. Cola. Cola aqui. Acabou-se. Você sabe como é que o Mala fala, né? O Mala vê vocês, que horas aí, irmão? Que horas, moral? O cara puxa aqui, ó. A ponto 40 são 40 horas. São 40,40 a hora aqui. Fica andando ligado, meu amigo. Fala galera, vamos começar o nosso estudo agora na matéria Direito Penal. Se você não digitar e agora, eu vou ser aprovado, ligue para a OSAF, que em Sergipe tem. Ligue para a OSAF e diga, olha, eu quero fazer um plano funerário, porque eu tô morto. Eu não tenho a capacidade, eu não tenho coragem nem de digitar um negócio que o professor pede. Você não tá nem vibrando. Então vamos vibrar, beleza? Vamos vibrar essa porra. Água aqui, ó. Pega lá, ó. Dá pra ver aqui, ó. Cola essa porra assim, ó. Olha. Vamos ver se cola aí. Eu botei água. Vamos ver se pega. Cola na sua parede, pô, aqui. Eu vou pertencer ao Peto. Eu vou pertencer ao 44. E filma essa porra, bota no seu Instagram, bota onde você quiser. Cola na parede aqui, ó. Cola. Cola aqui. Acabou-se. Você sabe como é que o Mala fala, né? O Mala vê vocês, que horas aí, irmão? Que horas, moral? O cara puxa aqui, ó. A ponto 40 são 40 horas. São 40,40 a hora aqui. Fica andando ligado, meu amigo. Fala galera, vamos começar o nosso estudo agora na matéria Direito Penal. Se você não digitar e agora, eu vou ser aprovado, ligue para a OSAF, que em Sergipe tem. Ligue para a OSAF e diga, olha, eu quero fazer um plano funerário, porque eu tô morto. Eu não tenho a capacidade, eu não tenho coragem nem de digitar um negócio que o professor pede. Você não tá nem vibrando. Então vamos vibrar, beleza? Vamos vibrar essa porra. Água aqui, ó. Pega lá, ó. Dá pra ver aqui, ó. Cola essa porra assim, ó. Olha. Vamos ver se cola aí. Eu botei água. Vamos ver se pega. Cola na sua parede, pô, aqui. Eu vou pertencer ao Peto. Eu vou pertencer ao 44. E filma essa porra, bota no seu Instagram, bota onde você quiser. Cola na parede aqui, ó. Cola. Cola aqui. Acabou-se. Você sabe como é que o Mala fala, né? O Mala vê vocês, que horas aí, irmão? Que horas, moral? O cara puxa aqui, ó. A ponto 40 são 40 horas. São 40,40 a hora aqui. Fica andando ligado, meu amigo.
Fala galera, vamos começar o nosso estudo agora na matéria Direito Penal. Se você não digitar aí agora, eu vou ser aprovado, ligue para a OSAF, que em Sergipe tem. Ligue para a OSAF e diga, olha, eu quero fazer um plano funerário, porque eu tô morto. Eu não tenho a capacidade, eu não tenho coragem nem de digitar um negócio que o professor pede. Você não tá nem vibrando. Então vamos vibrar, beleza? Vamos vibrar essa porra. Água aqui, ó. Pega lá, ó. Dá pra ver aqui, ó. Olha essa porra assim, ó. Olha. Vamos ver se cola aí. Eu botei água. Vamos ver se pega. Cola na sua parede, pô, aqui. Eu vou pertencer ao Peto. Eu vou pertencer ao 44. E filma essa porra, bota no seu Instagram, bota onde você quiser. Cola na parede aqui, ó. Cola. Cola aqui. Acabou-se. Você sabe como é que o Mala fala, né? O Mala vê vocês, que horas aí, irmão? Que horas, moral? O cara puxa aqui, ó. A ponto 40 são 40 horas. São 40,40 a hora aqui. Tem que andar ligado, meu amigo. Fala aí, concurseiro, boa noite a todos, boa noite a todos, vamos lá, olha aqui, olha, eita, valeu aí, ó, tá aqui a Luana, tá, no modo silencioso, olha aí, valeu Alessane, tá aí, ó, o Cláudio aí vibrando sempre, beleza, boa noite aí, galera, vamos lá, hoje uma live de Direito Constitucional, vamos aqui trabalhar aqui o famoso Direito Constitucional, já começando aí a pensar na PM de Alagoas, né? Conversar um pouquinho, né? Enquanto a galera chega aí, vamos falar aqui um pouquinho e deixar uma coisa bem clara aqui, né? Pessoal, você pode parar uma pessoa desavisada, ela vê essa movimentação do concurso da PEMAL, aí para e faz. Rapaz, tá tendo aí no curso de formação. Tá tendo curso de formação ainda. Como é que já vai abrir outro concurso? Pessoal, não sei se vocês sabem, mas praticamente desde dezembro do ano passado, os alunos do curso de formação atual, eles só estão estagiando. Estão só trabalhando na rua. O curso em si já acabou. Eles só estão na rua. Já estão na rua, estão trabalhando na rua, acabou. Então, se você fizer aí um parâmetro, na realidade o curso de formação já acabou. Eles já estão trabalhando na rua, só que não houve ainda a formatura deles. E eu vou mais além. O aluno chega desavisado, sempre tem esse. Aí faz sair, de repente não vai sair, vai demorar. Pessoal, eu dou aula de direito. Desde 2009. Desde 2008. Eu dou aula de direito desde 2008. E ainda hoje eu me deparo com coisas do direito que eu paro e faço. Poxa, isso aqui estava onde? Que eu nunca vi isso aí. Vocês acreditam nisso? Eu dou aula desde 2008 de direito. E hoje eu ainda me deparo com questões, com assuntos que eu faço. Oxe, eu já estudei o direito constitucional de cabo a rabo e nunca tinha visto isso. Como é que só estou vendo isso agora? Aí o cara quer começar a estudar quando sair edital. Aí o cara quer começar a estudar faltando 3 meses para a prova. Desiste logo. Se for para pensar dessa forma, já desiste logo. Sou bem sincero. Já desiste logo. Porque
Não tem lógica. Não tem lógica nenhuma. O cara só começar a estudar para um concurso depois que sai o edital. Eu vou compartilhar minha experiência, como muitos de vocês aqui. Boa noite, Brenda. Boa noite, Fábio Aline Souza. Eu voltei a estudar para concurso, por isso que eu estou ausente. Estou mais ausente aí das redes sociais e tudo mais, porque eu retornei e voltei a estudar para concurso. E já fiz aí 3 concursos. Depois que eu retornei, fiz 3 concursos. Só que os concursos que eu faço, normalmente só é uma vaga, porque é para procurador municipal. Como são municípios pequenos, normalmente é uma, no máximo 2 vagas. Já tirei pontuação. Eu fui agora em Olinda. A minha nota foi de 100 questões, eu fiz 88. De 100 questões, eu fiz 88 questões. Ou seja, eu errei 12 questões. Sabe qual foi a minha colocação? 4º colocado. 4º colocado. O primeiro acertou 95 questões. Professor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Meu amigo, a galera que estuda, tá estudando, meu irmão. Tá estudando com força. Tá estudando para cair o cu da bunda de tanto estudar. Porque o cara pegar, fazer 95 questões de uma prova de 100, o cara tem que estar foda, meu irmão. E eu digo a você, eu não me preocupo com a quantidade de concorrentes, não. Porque no final, só 2% de todo mundo que faz um concurso realmente estuda. Então, não se apegue achando que, vai demorar para estudar. Que demore. Que demore. Perdão, vai demorar para sair. Que demore. Você vai ter mais tempo de estudar. Porque eu digo a você, já tem gente estudando e estudando com força. Então, não fica aí moscando, não. Não fique moscando, não. Fábio, na realidade, é aula de direito constitucional. Direito constitucional, eu conto nos dedos os concursos que não tem mais direito constitucional. Eu conto nos dedos. E eu vou mais além. Olha, eu vou muito além. Vocês sabem que eu gosto muito, eu estudo, eu voltei a ser concurseiro, é uma fase muito sofrida, é uma fase foda, é uma fase cansativa. Olha, minha cara, eu acho que vocês nunca me viram assim. Não sei se tá dando pra ver no vídeo, mas ó, cabelo grande, porque aqui tá grande, porque normalmente eu sempre tô com cabelo carequinha. Barba feita, é porque eu sei o quanto que é foda essa vida de concurseiro. E eu digo a você, não pare de estudar, meu irmão. Não pare de estudar, não. Porque a galera tá estudando com força. Tá estudando com força. O direito constitucional, ele, como a maioria dos direitos, se você conhece a matéria, o assunto, independente da banca, você acerta as questões. Independente da banca. E eu falo isso com toda a propriedade do mundo. Porque eu venho fazendo concurso de várias bancas e venho percebendo isso. Que se você conhece o danado do assunto, não importa a banca mais. Agora, tem um detalhe. As básicas, português, informática e o raciocínio lógico, sim, depende da banca. As básicas dependem da banca. Agora, o direito, não importa a banca. Você conhecendo o assunto, você acerta as questões. Beleza? Vamos embora. Olha só. Live dessa semana. Vamos aqui mostrar aqui as lives da semana. Tá aqui. Lives da semana. Temos aí, hoje, Direito Constitucional. Daqui a pouquinho tem o professor Marcelo Português, tem o professor de Informática e o professor de História na terça-feira que vem. Certo? Terça-feira que vem. Amanhã tem comigo Ética. Essa ética aqui é ética no serviço público. Ética no serviço. Deixa eu só tirar aqui a notificação. Ética no serviço público. Certo? Ética no serviço público.
E aqui, raciocínio lógico na quinta-feira, também amanhã, logo após a minha aula. Siga aqui o professor Hugo Dias no Instagram, certo? Professor Hugo Dias. Se inscreve aqui no canal, já dá aquele velho e bom like, né? Dá aquele sempre, né? Velho e bom like aqui no vídeo e se inscreve no canal, assina aqui o sininho, ativa sininho, tudo. Veja, eu acho que o professor Hugo endoidou. Eu tô achando. Olha só a promoção que ele tá fazendo. Olha só, e pior, olha, corre, porque olha só, é até 23 horas e 59 minutos. É até 23 horas e 59 minutos essa promoção. 12 parcelas de R$32. 12 parcelas de R$32. Pessoal, R$32. 32. Eu paro assim hoje. O que é R$32? R$32. Cara, um sanduíche, pedi um sanduíche para jantar agora. R$22 só o sanduíche. R$22 só o sanduíche, desse tamanho. Foi 2 dentadas, acabou. Então, professor, qual é a vantagem de eu adquirir um curso? Qual é a vantagem? Eu vou compartilhar eu como concurseiro. Uma das disciplinas do direito que eu não só estudei na época da faculdade, há 200 anos atrás, foi o direito do trabalho e processo do trabalho. Esses concursos que eu estou fazendo para procurador municipal sempre cobram processo do trabalho e direito do trabalho. E eu pensei, disse, não, peraí, eu vou pegar as aulas no YouTube. Tem o YouTube, tem tudo, tal. Olha só o que acontecia. Peguei o edital, primeiro assunto, princípios do direito do trabalho. Aí eu cheguei no YouTube e coloquei, princípios do direito do trabalho. Apareceu lá. Opa, aula boa, a professora desenrolada, porque assim, eu sou professor. Eu tenho a propriedade de analisar outro professor e dizer se ele é bom ou ele é ruim. Professor excelente, uma didática excelente. Cara, eu me apaixonei pela aula da mulher. Bonita ela também, por sinal. Veja, quando terminou a aula, eu todo animadão. Oxi, peraí, segundo tópico. Fui lá para o segundo tópico. Quando eu procuro a aula dessa professora, o segundo tópico, não achei no YouTube. Mas apareceu outra aula, com outro professor, com outra didática. Aí eu não gostei da didática dele. Aí eu fui para outro vídeo, fiquei em outro vídeo, não gostei. Aí fui para outro, não gostei. Cara, quando menos espera, já tinha acabado o meu horário de estudar e eu não tinha estudado o segundo tópico. Por quê? Porque eu fiquei procurando no YouTube, ó. Uma coisa não gostava, outra coisa não gostava, outra coisa não gostava. Agora, eu com curso completo, acabou, meu irmão. Se eu vou gosto daquela aula daquele professor, eu vou ter todas as aulas daquele professor. Inclusive, para você ter ideia, eu comprei o livro da professora da primeira aula, tá aqui, ó. Chegou hoje, ó. Tá com cheirinho aqui de novo, tirei do plástico nesse instante, tá aqui na minha mão. Por quê? Porque eu disse, bom, eu gostei da didática dela, então o livro dela deve ser bom também. Pronto. E aqui por quê? Porque aqui acabou, meu amigo. Eu tenho um livro, eu vou só seguir o que está aqui no livro. É a mesma coisa com a videoaula. Você já tem tudo na videoaula. Você não precisa estar procurando nada, não. Gastando tempo. Sabe o que é que isso acontece? Isso é o que chama de desgaste do poder decisório. Cara, eu gastava tanta energia procurando uma aula que eu ficava desgastado de estudar. Eu cansava. Eu cansei só procurando material para estudar. Fez sentido para você? Então, por isso que é bom você ter tudo no lugar só, que você ganha tempo. Beleza? Ganha muito tempo. Vamos lá. Então, acontece com todo mundo. É como eu disse, acontece comigo, aconteceu comigo. Eu fico, cara, quando menos espera, eu digo, oxi, acabou meu horário e eu procurando aula no YouTube. Peraí. Entenderam? Então, vamos lá. Pau na máquina, direito constitucional, focado também na banca CESP. Possivelmente vai ser PEMAL, vai ser banca CESP, sem sombra de dúvida, como sempre. Olha aí.
Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. As polícias militares estaduais subordinam-se aos governadores dos seus respectivos estados. Exatamente. Exatamente. Pessoal, entenda uma coisa. Entenda um pequeno detalhe, vocês como futuros militares estaduais. O governador do estado, ele é seu chefe. Ele é seu chefe. Quando você passar por ele, você tem que prestar continência para ele, porque ele é seu superior hierárquico. Aí sabe o que é que um monte de bisonho, que eu chamo de bisonho, estão respondendo por crime militar porque chegaram nas redes sociais e criticaram ato do governador do estado. Meu amigo, existe uma transgressão disciplinar no Estatuto da Polícia Militar de Alagoas que diz assim, ó, criticar ato de superior hierárquico, transgressão disciplinar grave. Transgressão disciplinar. Só que tem um crime militar chamado de crítica indevida. Olha só, a galera está respondendo por uma transgressão disciplinar e um crime militar. Porque, na inocência, acha que o governador é um político. Não, porra. O governador é o seu comandante. Ele é o seu comandante. Ele é o seu superior hierárquico. E ainda vou mais além. Não importa se ele é de direita, de esquerda, de centro, de banda, de lado. Não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Ele pagando meu salário, foda-se o resto. Certo? Vamos lá. Questão 2. Com base na Constituição, né? Com base na Constituição Federal de 1988, não, o problema, Carlos Henrique, não é nem a transgressão. O problema não é a transgressão, não. Porque, na realidade, como tem aí um concurso, no Estatuto vem falando isso, como eu tenho um concurso de transgressão militar e crime militar, eu só vou responder pelo crime militar. Eu só vou cumprir a pena do crime militar. Então não vai fazer diferença não, porque o crime militar é pior. Porque a depender da pena que o cara recebeu, o cara pode perder a farda. É o pior. Olha lá. Os cargos públicos somente são acessíveis aos brasileiros que cumprem os requisitos legais, sendo vedada a investidura por estrangeiros. Veja, muito cuidado aqui, questão errada. Porque os cargos públicos, eles são acessíveis a todos os brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados. Sejam eles natos ou naturalizados. Agora, é permitido também a investidura de estrangeiros, mas para cargos específicos. Cargos específicos. Existe uma lei que traz quais são os cargos que os estrangeiros podem ocupar. Eu conheço apenas um, que eu já tive assim, acesso a ele, que é em faculdades para a questão de estudo, para ser cientistas. Por exemplo, vamos imaginar que a faculdade quer um cara que seja mestre e doutor em cultura africana. Porra, o cara natural, o cara do país específico, cara, ia ser bem melhor. Tá entendendo? Então, por isso que existem alguns cargos específicos em universidades que podem ser ocupados por estrangeiros. Isso está lá no artigo 37.1 da nossa Constituição. Vamos lá. Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. A decisão do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional que decretar o estado de sítio vinculará o presidente da República. Veja, deixa eu explicar isso daqui, certo? Deixa eu explicar isso daqui, que eu vou... Tá errado, né? Tá errado, mas deixa eu explicar isso daqui. Veja, o presidente da República, ele decreta, é uma falha de muita gente, O presidente da República decreta tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio. É isso mesmo. Muita gente erra isso. É o presidente da República que decreta os dois. Só que existe uma diferença. Para decretar o estado de defesa, ele decreta
de ofício, ou seja, por vontade própria. E para decretar o estado de sítio, ele tem que ouvir, ele tem que pedir autorização ao Congresso Nacional. Essa é a diferença. Os dois é decretado pelo presidente, só que um ele decreta e 24 horas depois ele envia para o Congresso Nacional. Já o estado de sítio não. Ele tem que pedir autorização antes para poder decretar. Só que tem um pequeno detalhe antes disso tudo. Ele tem que ouvir dois conselhos, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Só que dentro dessa oitiva, ele é obrigado a ouvir. Ele tem que ouvir a opinião dos dois conselhos. Agora, a decisão dos conselhos não vincula o presidente da República. Vamos imaginar que o conselho diz assim, os conselhos dizem, não, presidente, não precisa decretar não estado de sítio, nem estado de defesa não. O presidente faz, foda-se, eu quero decretar, acabou. Pronto. E é dessa forma. Não vincula o presidente da República. Por isso que essa questão aqui, ela está errada, porque ele está dizendo que vincula o presidente da República. Vamos lá. Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. Os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição têm aplicabilidade direta, imediata e integral. Olha só, essa questão foi do último concurso, a galera endoidou. Veja, existe aplicação imediata e aplicabilidade imediata. Certo? Coisas diferentes. A aplicação imediata significa dizer que, mesmo sem a edição de uma lei, aquele direito já pode ser exigido, certo? Mesmo sem uma edição de uma lei. Já a aplicabilidade imediata vai depender do tipo de aplicabilidade, se vai ser plena, contida ou limitada. Essa é a diferença. Essa é a grande questão aqui. Aí aqui o certo era para ser o quê? A aplicação, né? Aí ela falou que os direitos e garantias fundamentais não têm aplicabilidade direta, imediata e integral. Por quê? Porque isso aqui só é as normas de eficácia plena. Se esse direito e essa garantia, se o direito ou a garantia for de eficácia plena, aí sim teria aplicabilidade direta, imediata e integral. Essa foi a grande questão. Por exemplo, eu tenho direitos e garantias que eles são limitados. Por exemplo, o direito de greve do servidor público. É um direito do servidor público. Direito de greve do servidor público. É um direito. Está previsto lá no rol dos direitos e garantias fundamentais. Só que ele tem o quê? Ele é o quê? Uma eficácia limitada. Porque eu preciso da edição de uma lei para poder exercer esse direito. Então, o erro da questão foi generalizar que todos os direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade direta, imediata e integral. E não, só aqueles que são de eficácia plena. Perfeito? De boa? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Professor, o senhor acha viável estudar por disciplina, focar em uma e depois na outra? Na realidade, Ana, eu estou assim, o meu método de estudo, eu coloco 2 disciplinas por dia. Eu estudo 2 por dia. Então é assim, eu gosto muito de variar isso. Porque pode acontecer, porque é o seguinte, entenda, pode acontecer que você fique entediado de estudar apenas uma disciplina. E às vezes essa mudança pode motivar você a continuar estudando, entendeu? Eu sempre digo, ó, ou uma por dia ou 2 por dia. Mais do que isso eu não recomendo. Eu conheço pessoas
que foram aprovadas em concurso de alto nível, estudando uma disciplina apenas até extinguir aquela disciplina. Por isso que eu digo, Ana, não existe uma fórmula mágica. Você pode fazer o que você quiser, desde que seja o seu jeito. Acabou. Você pode chegar e dizer assim, eu vou ver qual é a técnica que esse cara ensina. Você usa, mas você tem que adaptar do seu jeito. Eu posso passar aqui 200 técnicas de estudo, 200 programas de estudo, 200 agendas semanais. Mas você tem que pegar e criar a sua, o seu jeito. Esse é onde mora o segredo. Só que o que acontece, Ana? Muita gente, eu não estou dizendo que é seu caso, muita gente faz isso, chega e faz assim. Eu assisti uma live e o professor lá disse que a técnica que ele estuda é assim, eu vou testar. Aí testa. Estuda do jeito que aquele professor X falou. Aí tá estudando, tá lá, tá caminhando, tá avançando. De repente, por um azar, cai em outra live e nessa outra live o professor fala outro professor fala outra técnica. Aí tu já muda a tua técnica para ver essa outra, achando que a tua tá errada. Ou seja, você termina procurando fórmulas mágicas. E isso não existe. Você que tem que criar a sua fórmula mágica. Você pode pegar várias técnicas e formar a sua. Testar uma, não deu certo, vai. Só que a galera não dá nem tempo para ver se dá certo ou não. Pega uma técnica, com menos de um mês já muda. Não existe isso. Não existe. Você tem que pegar uma técnica e adaptar do seu jeito. Da maneira que você acha melhor para você. E parar de ficar buscando fórmulas mágicas, segredos para seja aprovado em 30 dias. Porra, é brincadeira isso, meu irmão. Vamos lá. Eita, desculpa, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui. Sim, veja só. Richard, estado de sítio é uma medida excepcional que o governo, que a nossa Constituição traz para sanar situações excepcionais, como, por exemplo, um caso de uma agressão armada, um caso de uma guerra externa. Vamos imaginar que um país declarou guerra contra o Brasil. Então, o presidente da República vai ter que solicitar ao Congresso Nacional essa autorização para decretar estado de sítio para combater essa agressão armada. Beleza? De maneira bem resumida aí para você. Beleza? Professor, e para quem estuda à noite e junta sono com cansaço do trabalho, uma dica boa? Cara, eu sou bem sincero. Dorme mais cedo e acorda mais cedo. Eu sou sério, eu sou um cara, eu não estudo à noite. Eu dou aula à noite, tudo bem, tranquilo. Mas estudar à noite, eu não consigo estudar. Para você ter ideia, nem gravar aula, eu consigo gravar aula à noite. Porque eu já estou cansado do dia. Se eu fizer isso à noite, eu vou estar rendendo zero. Eu vou render zero. Então, o que é que eu faço? Eu acordo mais cedo. Eu durmo mais cedo para acordar mais cedo. Às vezes o pessoal aqui da equipe do professor, tem como fazer essa live de 21 horas? Eu olho assim e já faço, tá porra, 21 horas, aí vai lá e vai terminar 10h10, 10h20, aí eu vou estar energizado, não vou conseguir me acalmar, aí eu só vou pegar no sono meia-noite. Aí eu já faço, aí tem como ser mais cedo? Não, por conta disso, porque eu acordo muito cedo. Eu acordo por volta de 3h30 da manhã, 4 horas da manhã. Então, eu já faço de 4 horas da manhã até 6 da manhã, eu já tenho 2 horas aí já de estudo. Né? Então, assim, às vezes é bom você fazer também esses testes. Sabe por quê também? Deixa eu ver quem foi que fez a pergunta aqui. O José. José, sabe o que é que pode acontecer? Porque é o seguinte, cara, sua prova de concurso vai ser ou de manhã ou à tarde. Né? Eu vejo muita gente que estuda à noite. Aí estuda de madrugada, não sei o quê. Cara, você tem que lembrar que sua prova de concurso é de manhã ou à tarde. Então, se você cria um hábito de estudar de madrugada, quando for na hora do seu concurso, você vai estar com sono, em tese.
Aí se panturra de café, se panturra de energético. Aí depois o cara chega e diz assim, ah, o café energético não serve para mim, não adianta. Adianta. Adianta sim. Serve para todo mundo, só que tem um problema. Eu vejo muita gente, ah, eu tomo não sei quanto de energético e durmo. Você não dorme. Você não dorme. O seu cérebro fica acordado. É por isso que no outro dia o cara acorda morto. Porque o seu cérebro não se desliga. E a gente só descansa quando o cérebro se desliga. Se você mete café, mete energético, ele vai ficar aqui, ó. Seu corpo dorme porque seu corpo está cansado. Mas seu cérebro fica aqui, ó, a noite todinha. Aí no outro dia você está mais cansado. Aí faz o quê? Mete café de novo, mete energético de novo, mete café de novo, entendeu? Então, às vezes, tem certas coisinhas que eu venho hoje voltei como novo concurseiro, não tão novo assim. Eu venho aprendendo muitas coisas, principalmente com relação à aprendizagem. Então, assim, é bom você também melhorar a sua qualidade de vida também. Alinhado ao estudo, melhorar a sua qualidade de vida. Tomar café, eu recomendo tomar café até no máximo 3 horas da tarde. No máximo. Porque o café tem uma meia-vida de mais ou menos umas 6 horas. Então, quando for na hora de dormir, lá para as 10 horas da noite, você já vai estar sem o efeito do café e o seu cérebro vai poder descansar, que é o mais importante. E outra coisa, o sono, ele é importantíssimo para o aprendizado. Pessoal, e isso eu não falo de graça, não. Eu além de estudar para concurso, eu tenho muita coisa de aprendizagem. Eu estou aqui, estou sempre estudando, aprendendo. Porque tem muita gente boa que eu vejo que o cara é bom nos simulados, é bom tá bem para a prova, e quando chega no dia do concurso, leva bomba. Às vezes eu fico sem entender essa lógica. Por isso que eu estou estudando muito sobre isso também, para poder entender essa parte. Beleza? Boa noite, Rômulo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, professor. Geralmente são quantas questões de constitucional dentro das 120 questões? Uma faixa de umas 10 a 12. Uma faixa de umas 10 a 12. Exatamente. Professor, eu tenho 17 anos. Meu irmão, tu tá com a faca e o queijo na mão. Olha, meu irmão, eu vejo... Nesse concurso da PM de Pernambuco, eu encontrei muitos alunos de 17, 18 anos, com uma vontade de estudar, com uma mentalidade totalmente diferente do... Porque, assim, eu moro em frente de uma escola aqui. Eu moro em frente de uma escola. Eu fico vendo esse jovem de 17, terminando ali 3º ano e tal. Meu irmão, a galera não quer porra nenhuma com a vida, meu irmão. Não quer porra nenhuma. E quando hoje eu vejo um cara, um garotão, 18, 19 anos, metendo pau no estudo, meu irmão, isso me dá uma alegria enorme. Então, cara, mete o pau a estudar, meu irmão. Mete o pau a estudar. Aproveita essa tua idade, meu irmão. Aproveita essa tua idade, certo? Porque, olha só, e outra coisa, olha, 99% das pessoas que sentem sua idade não quer porra nenhuma com a vida, velho. Sabe o que é porra nenhuma? Porra nenhuma com a vida. Então aproveita que tu vai ser um vencedor, pode ter certeza. Pode ter certeza. Começa a estudar agora, nesse momento, agora. Vamos lá. Olha aqui. Atendidos os requisitos constitucionais exigidos, olha só, eu acho muito legal essa forma da banca CESP cobrar a questão. Ó. Ele fala assim, atendidos os requisitos constitucionais exigidos, ou seja, tem mais requisitos, é permitida a elegibilidade ao militar alistável. Questão certíssima. Você sabe que o militar, ele pode ser alistável. Ele pode se alistar como eleitor. Só quem não pode se alistar como eleitor é o militar do período militar obrigatório, que é o chamado conscrito. Por exemplo, o Isaac aí está com 17, eu não sei se ele já se alistou. Eu não sei se ele já se alistou. Então, já está no período do alistamento militar. Então, se por acaso ele se alistar, e for no período de eleição, que esse ano é a eleição, ele já não vai poder se alistar como eleitor. Porque ele é o quê? Conscrito. Ele é militar do período obrigatório. Agora, o professor Hugo Dias, a gente pode ser, sim. Só que eu vou ter que observar um prazo de tempo de serviço, que são de 10 anos. Se eu sou um militar com mais de 10 anos... Eu chego para o meu comandante e digo assim, comandante,
eu quero ser candidato a vereador nas próximas eleições municipais. Beleza. Eu vou agregar você. A agregação nada mais é do que afastar o indivíduo do serviço. Eu vou agregar você. Se você for eleito, no ato da sua diplomação, a gente manda você para a inatividade, que é chamada de reserva remunerada. Agora, vamos imaginar que um cara acabou de entrar, pronto, agora, acabou de se formar no curso de formação e tem 1 ano de polícia e quer ser candidato a vereador. Quando ele chegar para o comandante dele, vai dizer, comandante, olha, eu entrei o ano passado na polícia e quero ser candidato a vereador. O comandante vai olhar para a cara dele e vai dizer, ah, é? Então, tchau. Pronto, é assim. Sai da polícia e não vai nem sequer para a reserva remunerada. Ele vai ser licenciado. Ele vai ser licenciado. Entendeu? É como se fosse um tipo de uma exoneração. Beleza? Olha, a Janaína também, ó, tem 17 e fiz meu primeiro concurso da PMPE quando tinha 16 anos, acertei 29 questões. Beleza. Entenda, Janaína, você ainda... vocês mais jovens, vocês ainda precisam criar o que a gente chama de couraça. Nada mais é do que uma proteção que você começa a adquirir com um tempo de estudo. 1 ano de estudo, 1 ano e meio de estudo, porque de certa forma ainda a mentalidade, quando eu digo mentalidade, é a questão de conhecimento, porque sabe o que acontece, Janaína? Você está com o vício do nosso sistema educacional. O nosso sistema educacional consegue destruir qualquer concurseiro. Por quê? Você vai tirar essa... Quando você está no ensino médio, Jaiana, eu chamei Janaína, Jaiana. Jaiana, veja, como é quando você estava no ensino médio, ou ainda está no 3º ano do ensino médio, eu não sei, mas enfim, como é que funciona? O professor faz, vai ter prova semana que vem. Aí no dia da prova, você vê os caras estudando. E olha lá, quando estuda. Estudar para concurso é um estudo a longo prazo. Por isso, aí você diz, professor, eu sempre fui um bom aluno no ensino médio. Por que eu não consigo passar no concurso público? Meu amigo, são coisas totalmente diferentes. Você utilizava no ensino médio o que a gente chama de memória recente. E agora, para o estudo para concurso, você tem que usar outra memória, que é chamada de memória de longo prazo. Essas duas memórias, da distância de uma para outra, é uma eternidade, porque ainda tem a memória de médio prazo. Então, você ainda está nessa, Está nessa formação de tirar da memória de curto prazo, porque você pegou esse vício no ensino médio, de só estudar ali, sempre usar a memória que a gente chama de memória de trabalho, que é a de curto prazo. Aí você ainda está nisso, mas com o tempo você vai percebendo que você precisa estar revisando. Mas não se preocupe, continue que a hora chega. Certo? Pois é, cara, coraça. Eu digo a você, é resiliência, é coraça. Cara, a gente que estuda para concurso público, meu irmão, eu aqui tem dia que eu dá vontade de olhar assim, foda-se, porra de estudar, mas pra porra nenhuma, dá vontade de sair queimando tudo. Isso é totalmente normal. Não fique esperando que você vai ter vontade de estudar todo dia, que isso é totalmente normal. Não fique pensando que você vai vencer todo dia, que não vai. A gente tem que criar essa coraça. Essa coraça é com isso. Dia você tá bem para estudar, tem dia que você não tá bem, e isso é totalmente normal. A gente tem que tirar da cabeça que a gente não é uma máquina, não. A gente não é a máquina, nós somos seres humanos, nós temos problemas, nós temos família, nós temos preocupação. Então a gente tem que sair aqui, ó, fazendo um jogo de cintura, estudando, resolvendo problema ali, resolve problema com o filho, com a esposa, com o namorado. A ideia de estudar para concurso é isso, cara. Você já viu aqueles caras de circo que fica rodando aquele monte de prato ali? Pronto. Estudar para concurso é isso. É equilibrar pratos, meu irmão. Que você tem que equilibrar todas as áreas de sua vida e ainda por cima estudar para concurso público. O cara tá falando aí, professor, eu chego cansado do trabalho. Porra, tu tem que trabalhar. E aí? Como é que tu vai pagar as contas? Então pronto, tem que se fuder e estudar. Pronto. É até assim, acabou e pronto. Tem que ser direto. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Não pode deixar o trabalho para estudar. E eu nunca recomendo. Nunca recomendo, porque às vezes o trabalho ruim que você tá hoje é que lhe motiva para estudar. Então, às vezes, o cara tem que pensar nisso também. Vamos lá. Questão 6. Depende de autorização do poder público
o direito de reunião, ainda que pacífica, sem armas, em local aberto ao público. Aqui está erradíssimo. Por quê? A nossa Constituição garante o direito de reunião. Garante sem armas, pacífica, não pode atrapalhar outra reunião anteriormente convocada para aquele mesmo local. Eu tenho que fazer o aviso prévio, mas o que é que eu não posso fazer? Eu não preciso fazer o quê? Pedir autorização. Existe uma diferença entre pedir autorização e avisar. Quando você é criança, mais jovem, você chega para o seu pai, para sua mãe e faz: pai, posso ir para a festa? Não é assim? Então você vai pedir uma autorização. Mas depois que você já vira adulto, você diz o que para o seu pai e para sua mãe? Mãe, pai, tô indo para a festa. Você só está avisando. Essa é uma sutil diferença entre a autorização e, no caso aqui, o aviso prévio. Beleza? Aí veja, muito cuidado com uma observação importantíssima aqui com relação a esse direito de reunião. A banca está pedindo de acordo com a Constituição Federal. Só que no final de 2021, o STF decidiu, olha só o que eu estou falando, o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu que esse aviso prévio, ele é dispensável. Atenção, olha o nome que eu vou escrever aqui, ó. Dispensável. Pergunta a você, dispensado e dispensável é a mesma coisa? De jeito nenhum. Quando eu digo que algo é dispensável, pode ou não ser dispensado a depender do caso, entendeu? O STF disse assim, olha, se por acaso a pessoa responsável pela reunião informar por outros meios que vai acontecer aquela reunião, o aviso prévio é dispensado. Por exemplo, eu estava, na época que teve aqui eu moro aqui em Maceió, na realidade eu moro em Marechal Deodoro, né? Eu morava em Maceió, moro em Marechal Deodoro, que é uma cidade vizinha a Maceió. E teve um problema de uma empresa que estava fazendo ali, tirando um tipo de um minério do solo daqui lá de Maceió, e por conta disso o solo cedeu. Então muitas pessoas foram desalojadas de sua casa e tudo mais. E essas pessoas insatisfeitas faziam protestos constantemente aqui na cidade. Só que elas faziam assim, ó. Olha só que interessante. Elas divulgavam nos grupos de WhatsApp. Segunda-feira, 9 horas da manhã, vamos fechar a Avenida Fernandes Lima. Veja, eles avisavam por outros meios. Então quer dizer o quê? Para o STF, o aviso prévio nesse meu exemplo já foi satisfeito. Porque eu consegui informar por outros meios. Por outros meios. Então, muita atenção com isso. Você vai ter que ler a questão. Se a banca está pedindo de acordo com a Constituição ou de acordo com o STF. Se for de acordo com a Constituição, o aviso prévio é necessário. Tem que ter. E se for de acordo com o STF, o aviso prévio pode ou não ser dispensado. Por isso que ele usou o termo dispensável. Perfeito? De boa? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu responder, professor. Responder o quê? Ah, sim, valeu. Professor, a PC exige nível superior? Exatamente, nível superior, PCE. Estamos há 2 anos e meio de acabar a faculdade. Será que daria tempo na formação superior, sendo que não tem previsão de edital? Cara, Ana, seguinte, concursos que exigem um nível de escolaridade, pode acontecer tudo. Se eu chegasse para você e disser assim, Ana, faz. Você pode pedir antecipação de colação de grau, a depender do prazo para terminar. Você pode pedir final de fila no concurso público. Vamos imaginar que você foi a primeira, o governador dividiu em 3 turmas. Você pode pedir para ir para outra turma, outro curso de formação. Você pode entrar com uma liminar
e frequentar o curso de formação. Sabe por quê? Porque o curso de formação, na maioria das vezes, ele é eliminatório. Então você ainda não tem a garantia de que vai assumir. Então, assim, pode acontecer muitas coisas quando você não tem a escolaridade exigida para aquele concurso. Tá certo? Mas se você chegar para mim e dizer assim, faça, professor, faça. Faça. Porque pode acontecer muita coisa. Beleza? Pronto, olha aí. A Alessandra está dizendo aí exatamente. Aí fica sabendo pelas redes sociais. Então, de certa forma, o aviso já foi feito já, né? Vamos lá. Continuando aqui. Questão 7. Com base na Constituição Federal, julgue o item a seguir. É competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Veja, aqui, muito tranquila essa questão, só que você tem que lembrar de um detalhe. Eu tenho 4 tipos de competência. Deixa eu botar outra tela aqui. A nossa Constituição, ela é muito didática. Ela é muito didática. Eu sou apaixonado pela nossa Constituição, porque ela é muito didática. Ela organiza de uma forma que você olha assim e faz, porra, e cara, o Ulisses Guimarães, que foi um dos constitucionalistas, o cara era foda, meu irmão, porque o cara organizado desse jeito, e ele trouxe competências. Para cada ente federativo tem a sua competência. Então ele dizia assim, ó, a União tem que fazer isso, os estados têm que fazer aquilo, os municípios têm que fazer isso. A nossa Constituição traz isso. Só que tem competências que são competências como essa da questão comum. Ou seja, cabe a todos. Pensa comigo. Tratar da saúde pública. Pensa assim, para e pensa. Se eu chegasse para você e dissesse assim, meu aluno, cuidar, investir na saúde pública é competência de quem? Da União, dos estados, Distrito Federal ou dos municípios. Aí você vai parar e vai dizer assim, vai olhar para a sua realidade e vai dizer, peraí, tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, mas eu tenho o hospital estadual, eu tenho um hospital municipal, eu tenho um postinho onde eu tomo minha vacina, tenho um hospital universitário que é federal, peraí. Então se tem um hospital estadual, se tem hospital municipal, tem hospital federal, então quer dizer que é competência de todos os entes federativos. É o que a gente chama de competência comum. Ou seja, competência de comum a todos. Essa questão, ela trouxe uma competência comum de educação. E realmente, a educação é competência comum. Os municípios lidam com a educação, prioritariamente com a educação infantil e básica. Os estados do ensino médio e a superior, a União. Só que a União mantém também, manda dinheiro. Por isso que você já deve ter ouvido falar, é dinheiro do Fundeb. Por quê? É dinheiro federal. É dinheiro da merenda, dinheiro federal. Só que aqui ela fala assim, ó, educação para o trânsito. Aí você diz, peraí, educação para o trânsito. Aí eu vou parar. No município tem placas ensinando aos motoristas onde pode estacionar, tal. Tem também os estados, tem uma polícia específica para fiscalizar as rodovias estaduais. A União tem uma polícia específica para fiscalizar uma rodovia federal. O município tem uma polícia específica para tratar do trânsito da cidade. Você está entendendo que às vezes você tem que... Você precisa... Entenda, meu aluno, se você já souber disso decorado, show de bola, meu irmão. Mas às vezes você tem que fazer esse pequeno raciocínio. Parar um pouco e dizer assim, olhar um pouco ao seu redor. E analisar. Esse assunto de competências, eu tenho as aulas aqui na plataforma, eu explico um esquema foda, meu irmão. Um esquema, não foi porque é meu não, mas é um esquema foda, que dá pro cara acertar uma porrada de questão de competência. Só que demanda
um tempo. Inclusive, eu acho que, se não me falha a memória, só para explicar esse esquema, eu acho que eu gasto mais ou menos 40 minutos na aula. Só para explicar esse esquemazinho. Beleza? Mas vai ficar salva sim. Sempre vai ficar salva as lives aqui. Certo? Cara, eu acho que vai abrir antes, viu, Thales? Eu acho que abre antes de 2025. Eu acho que não chega a isso, não. Eu acho que até o final, não. Acho que vai ser em 2025. Olha aí. Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. Em qualquer hipótese, veja, muita atenção. Quando a banca generaliza, você já tem que ficar com a orelha em pé. Certo? Já tem que ficar com a orelha em pé, porque ela generalizou. Em qualquer hipótese, ainda com determinação judicial, o consentimento do morador é necessário para que se entre durante o dia na sua residência. Errado. Você sabe que eu não preciso. No caso de flagrante delito, eu não preciso da autorização do morador. No caso de prestar socorro, eu também não preciso. E no caso de desastre, eu também não preciso. Certo? Então, às vezes, quando a banca generaliza, já sabe que tem alguma coisa errada. E foi isso que aconteceu. Vamos lá. Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. Os nascidos no estrangeiro, que sejam filhos de pai e mãe brasileiros, somente serão considerados brasileiros natos se tanto seu pai quanto a sua mãe estiverem ambos a serviço da República Federativa do Brasil. Meu aluno, entenda uma coisa. Vai chegar um ponto, e eu torço muito para que o aluno chegue nesse nível. Qual o nível? Que você começa a ler a questão, nas primeiras palavras você já consegue matar. Por exemplo, nessa questão aqui, ó, um cara já com experiência, o cara que já vem estudando ali, já vem batendo no martelo, ele já ia ver que essa questão estava o quê? Errada. Porque ele fala aqui, ó, os nascidos no estrangeiro que sejam filhos de pai, olha só que aqui o conectivo, e a nossa Constituição traz o conectivo ou. E a nossa Constituição traz o conectivo ou. Então, o aluno que já estava ali, bisurado, já está... Ele ia ler o restante da questão só por garantia, mas ele já ia matar logo aí no início, que a questão estava errada. Porque eu não tenho essa necessidade de ambos serem brasileiros, estarem, no caso, de estarem a serviço do governo brasileiro. Eu sozinho, eu posso ir para fora, a serviço do governo brasileiro, conhecer lá uma mulher do país lá, de onde eu estiver, ter um filho lá, meu filho vai ser brasileiro nato. Mesmo a mãe do meu filho sendo estrangeira. Mas ele vai ser brasileiro nato, porque eu fui para lá a serviço do governo brasileiro. Ah, professor, ele também não vai ser estrangeiro. Veja só, esse é um erro muito comum dos alunos que estão iniciando o estudo para concurso. É ficar trocando ideia com a porra da questão. Ah, professor, mas ele também vai ser estrangeiro. Porra, e eu sei, meu irmão. Eu não conheço a Constituição do país lá, não. Eu tenho que me preocupar com a minha Constituição. Então, eu tenho certeza, de acordo com a minha Constituição, que se eu, Jean, for para a França, chegar lá na França, conhecer uma francesa, casar com ela, ter um filho com ela, eu tenho certeza que meu filho, de acordo com a nossa Constituição, é brasileiro nato. E acabou. Eu não quero saber se ele vai ser francês, se não vai também. Tô nem aí, porque eu não conheço a Constituição da França. Mas eu tenho certeza que a minha Constituição, meu filho, vai ser brasileiro nato, porque eu estou lá fora a serviço do governo brasileiro. Beleza? Isso é o que muita gente erra a questão, principalmente nacionalidade. Porque fica, ele vai ser americano, ele vai ser japonês, pô, tu conhece a Constituição do mundo todo, é? Peraí, vamos lá. Com base na Constituição Federal de 88, julgue o item a seguir. A CF autoriza a criação de territórios federais, mas não a sua transformação em Estado. Errado. Errado. Veja que aqui eu tenho um negócio. Hoje existem territórios
Não. Pode ser criado? Pode, por lei complementar. Eu preciso de um rito mais rigoroso para se criar território. E se existir esse território, eu posso pegar esse território e transformar em um estado ou até mais de um estado, sem problema nenhum. No passado, a gente tinha um território, que era o território de Tocantins. Aí se tornou o quê? O estado de Tocantins, antes da Constituição de 88. Eu lembro que quando eu estava na escola, a professora chegou e disse: ei, pessoal, a partir de agora já temos uma nova Constituição. E nessa Constituição foi criado um novo estado. Qual o nome do novo estado? E eu sabia que porra era que era, sabia nem o que era estado. E a professora perguntando isso na aula. Entendeu? Hoje eu sei que foi o Tocantins, né? Mas tem um tempinho, pessoal, tem um tempinho. Eu lembro do Ulisses Guimarães segurando a Constituição lá no Congresso Nacional. Poxa, eu tava com quantos anos? Tinha 9 anos. Ou, aliás, tinha 7 anos. Olha, 7 anos, já sabia muita coisa, já tava dando tiro em maloqueiro já. Eita, vamos lá. Pessoal, lembrando, olha só, vai dar agora 9 horas da noite. 9 horas da noite. O professor Hugo Dias, tá com uma promoção aí imperdível até as 23 horas e 59 minutos. Até as 23 horas e 59 minutos. O curso da PEMAL, o curso para PEMAL, completíssimo, aqui por apenas 12 parcelas de R$ 32. 12 parcelas de R$ 32, certo? Beleza? Então tá avisado, para depois não dizer: eita, e tava na promoção, pois é, a promoção, aproveita. Depois vai voltar para 500 conto de novo. Aí depois fica chorando, certo? Vamos lá. Questão 11. Com relação aos aspectos constitucionais e às disposições da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir. Os princípios institucionais da unidade, indivisibilidade, independência funcional restringe-se aos integrantes do Ministério Público da União. Não. Aqui, essa questão está errada. Deixa eu explicar isso daqui. Veja. Depois, a nossa Constituição, ela é assim, ela fala poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Aí depois do poder judiciário ela traz funções essenciais à justiça. Essas funções essenciais à justiça são órgãos que eles têm a função de movimentar o poder judiciário. Porque o poder judiciário tem um princípio chamado de princípio da inércia de jurisdição. O poder judiciário ele não pode agir de ofício, ele precisa ser provocado. E por isso que existem 4 órgãos que são responsáveis de dar o pontapé inicial lá no Poder Judiciário. Defensoria Pública, Advocacia Pública, eu tenho o Ministério Público e a Advocacia Privada, os advogados. Esses 4 órgãos, vamos chamar assim, eles têm essa função. E tem 2 desses órgãos, a Defensoria Pública e o Ministério Público, eles precisam ter uma certa autonomia para poder trabalhar, não é verdade? Eles precisam ter uma autonomia. E essas autonomias são chamadas de princípios institucionais, que é a unidade, indivisibilidade e a independência funcional. Quem tem isso é o Ministério Público e a Defensoria Pública. Porque eles precisam de ter essa liberdade, vamos chamar assim, é uma liberdade. Já imaginou o promotor não poder trabalhar porque tem medo do juiz, porque tem medo do prefeito da cidade? Entendeu? Aí não ia rolar. Por isso que a gente tem essa independência funcional. Inclusive, independência financeira. É mandado todo ano, a cada 4 anos, o valor que o Ministério Público vai gastar durante aqueles 4 anos. E não é de pouco dinheiro, não. Certo? Vamos lá. Questão 12. Os governadores de Estado e as mesas das Assembleias Legislativas são legitimados para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade e de ação declaratória de constitucionalidade. Veja, aqui
eu vou corretíssimo. Corretíssimo. Certo? Vou aqui, corretíssimo. Veja. Deixa eu trazer aqui para você essa ideia. Toda vez que é criada uma lei, uma proposta de uma lei, essa lei ela tem que estar em consonância com o nosso sistema constitucional. Se por acaso essa lei ela ferir a nossa Constituição, eu vou ter um rol de legitimados, que são pessoas que são responsáveis para ingressar no Poder Judiciário para declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Isso está previsto lá no artigo 103 da nossa Constituição. Então foi criada uma lei estadual. O governador olhou e fez, espera aí, essa lei tem um vício de inconstitucionalidade. Mas ele não pode declarar sozinho, ele vai ter que socorrer ao Poder Judiciário. Ele vai ter que chegar no Poder Judiciário e dizer assim, Poder Judiciário, estou batendo aqui na sua porta, porque criaram uma lei e, na minha visão, essa lei é inconstitucional. Então, eu preciso que você analise essa lei para saber se ela é constitucional, por isso que é chamada de ação declaratória de constitucionalidade, ou se ela é inconstitucional, porque tem a ação direta de inconstitucionalidade. É um tema bem complexo, é um tema, de fato, é um tema bem complexo, é um tema que raramente eu vejo professores trabalhando desse assunto. Raramente eu vejo professores trabalhando desse assunto, que é chamado de controle de constitucionalidade. Porque é um tema muito complexo, é um tema extenso. Só que banca CESP para oficial sempre pede. Para oficial sempre pede. E sempre está caindo. Essa questão aqui eu trouxe, foi do último concurso do cargo de oficial. Certo? Aí você deve estar pensando, muitos alunos aqui estão pensando, dizendo assim, professor, eu ainda não cheguei nessa parte. Então eu ainda estou um pouco perdido nesses assuntos. Veja, eu gosto de trazer esse tipo de questão, para, de certa forma, dar aquele start no aluno. Na realidade, é dar aquele sacode no aluno. Para que ele olhe e diga assim, porra, tem muita coisa que eu preciso ainda aprender. E ele acorde. Porque às vezes você está numa certa comodismo, achando que já sabe, que está de boa, constitucional é fácil. É o que eu mais escuto nas lives quando eu estou dando aula de direito constitucional. Ah, constitucional é só decoreba. Ah, constitucional é só a letra da Constituição. É só o que eu escuto. Então, às vezes eu gosto de trazer esse tipo de questão para dar esse estalo na sua mente. Dizer assim, porra, tem coisa que eu ainda não sei, vou ter que estudar ainda. Entendeu? Então, eu gosto de fazer isso para dar esse sacode nos alunos. Beleza? Vamos lá. Olha só, essa questão 13 também, olha só, que também já tem uma complexidade maior. Com relação aos aspectos do direito constitucional e às disposições da Constituição Federal, julgue o item a seguir. Depois de aprovada em ambas as casas do Congresso Nacional, ou seja, Congresso, Câmara dos Deputados e Senado Federal, a proposta de emenda à Constituição, chamada de PEC, será encaminhada ao Presidente da República para sua promulgação. Essa questão aqui, ela está errada. Porque quem promulga PEC não é o Presidente da República. O Presidente da República, ele promulga leis e não projetos de emenda à Constituição. Quem faz a promulgação são as mesas da Câmara dos Deputados e a mesa do Senado Federal. Veja, professor, por que são as mesas? Mesa, o que é mesa, professor? Aí o cara, não, professor, só vai explicar o que é mesa. Calma, calma. Existe um órgão dentro do Poder Legislativo chamado de mesa. Se esse órgão for da Câmara dos Deputados, é chamado de mesa da Câmara dos Deputados. Se for do Senado Federal, é chamado de mesa do Senado Federal. Esse órgão mesa,
ele é o órgão responsável pela parte administrativa. Se uma proposta de emenda à Constituição tem que passar pelas duas casas, em 2 turnos, olha só, 4 votações. Se ela tem que passar pela Câmara de Deputados, Senado Federal, Câmara de Deputados de novo, Senado Federal, ou seja, o que é que o presidente tem a ver com isso? Quem tem que promulgar são as mesas, que são o quê? Os órgãos administrativos, onde o presidente é o presidente da casa. Por exemplo, do Congresso Nacional é o Arthur Lira. Então, quem promulga uma PEC, inclusive foi essa PEC que teve agora, foi o presidente do Congresso Nacional. Aliás, o presidente da Câmara de Deputados e o presidente do Senado Federal, que teve agora a PEC da reforma tributária. Inclusive, eu estou ali com um livro me matando de estudar, porque mudou tudo. E as bancas vão cair com sangue no olho do que está mudando. Do que mudou. Certo? No caso, do que mudou. Vamos lá. Vamos avançar aqui. Questão 14. No que se refere à defesa do Estado e das instituições democráticas, julgue o próximo item. Na realização do patrulhamento ostensivo, os policiais militares exercem a função de polícia judiciária, cujo objetivo é a preservação da ordem pública. Não. A polícia militar, ela faz a função de polícia administrativa. Polícia administrativa. É a função da polícia militar. Polícia administrativa é aquela polícia mais de preventiva. Já a judiciária, ela já é repressiva. Isso é estudado em direito administrativo. Já é uma ideia lá do direito administrativo. Porque eu tenho... Para você ter ideia, a polícia administrativa, ela é exercida por vários órgãos. Secretaria de Vigilância Sanitária, Secretaria de Meio Ambiente, a própria Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Já a Polícia Judiciária, quem tem essa função é a Polícia Federal e a Polícia Civil, porque elas são polícias que auxiliam o Poder Judiciário. É por isso que elas são chamadas de Polícia Judiciária. Então essa questão aqui, ela está errada. Vamos avançar. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. A utilização de organização paramilitar por determinado partido político em um estado da federação é permitida, atenção, desde que autorizada pelo governador desse estado e pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral. O cara para e faz, espera aí. Organização paramilitar. O cara olha a Constituição, vê isso. O cara não precisa nem saber da Constituição. O cara nunca leu a Constituição. O cara olhar isso aqui já sabe que isso está errado. Porque não existe essa questão dessa autorização, não. É vedado. É vedado. Qualquer partido político ou associação com caráter paramilitar. A nossa Constituição veda expressamente, sem nenhuma exceção. Por isso que a questão está errada. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Enquanto presta o serviço militar obrigatório, olha só, o conscrito é impedido de se alistar como eleitor e, consequente, ele é inelegível. Olha só, questão tranquila. Foi exatamente complementando aquilo que eu trouxe lá nas primeiras questões. Aqui eu tenho a situação do conscrito. O conscrito, ele não pode se alistar como eleitor. O conscrito é o que a gente chama de, lá no militar, lá no exército, a gente chama de efetivo variável. Porque você só vai passar aqueles 9 meses. Só vai passar os 9 meses de período militar obrigatório, né? Os famosos 9 mesinhos. Então aqui a questão, ó, certíssima. Certíssima. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Situação hipotética. Em uma briga de trânsito, Felipe sacou uma arma de fogo e atirou diversas vezes contra Cláudio, com a intenção de matá-lo. Olha só, intenção de matá-lo, a gente chama de dolo.
Dolo, vontade livre, dolo, no direito penal, é o que a gente chama de vontade livre, mas consciente. É o que a gente chama isso em direito penal. Dolo é a vontade livre e consciente de praticar o ilícito penal, certo? Assertiva. A competência para julgamento da conduta de Felipe somente será o júri se o crime tiver sido consumado. Veja, cuidado que a competência do júri, tudo certo. Competência do júri, crime doloso. Só que é crime doloso contra a vida. E é crime doloso contra a vida que pode ser tanto consumado quanto tentado. Crime consumado previsto no artigo 18, inciso 1 do Código Penal. Crime tentado previsto no artigo 18, inciso 2 do Código Penal. Beleza? Por isso que aqui a questão está errada. Beleza? Vamos avançar. Por sinal, na realidade, o único direito que eu ainda estou apanhando é o direito do trabalho, né? Mas eu sou apaixonado por todos os ramos do direito, mas o direito do trabalho está me dando trabalho, literalmente me dando muito trabalho. Mas eu adoro o direito penal, eu sou apaixonado pelo processo penal. Processo penal, sou doente pelo processo penal. E assim, eu fico até triste, já tem um tempo que eu não estudo direito penal, porque os concursos que eu estou fazendo, como é para procurador de município, ele não tem direito penal e nem processo penal. Porque ele não vai precisar lidar com ações penais. Aí eu já tenho um bom tempo que eu não estudo direito penal, mas ainda estou lembrando de muita coisa, ainda bem. Vamos lá. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Poderá ser violada a casa em cujo interior esteja um indivíduo em flagrante delito. Até essa vírgula, você pode parar e dizer assim, show de bola. Mesmo durante o período noturno e sem determinação judicial. Olha que questão, é a famosa questão uva. Questão uva, super tranquila. Questão 19. No que concerne à defesa do Estado e às instituições democráticas, julgue o item que se segue. A decretação pelo Presidente da República, tanto do estado de defesa como do estado de sítio, depende de autorização do Congresso Nacional. A gente já falou sobre isso. Lá no começo da live, a gente conversou que o presidente decreta, mas para decretar o estado de sítio, ele precisa da autorização do Congresso Nacional. E do estado de defesa, ele só envia o decreto 24 horas depois para o Congresso Nacional. E vai ter um prazo de 10 dias para avaliar. Então, nesse caso aqui, muito cuidado com essa questão, que ela está erradíssima, certo? Ele não depende da autorização do Congresso Nacional. Ele só no estado de sítio que depende. Olha lá, questão 20, para a gente fechar. A Constituição Federal de 1988 estabelece a prisão como medida excepcional, certo? Prisão é medida excepcional. A nossa Constituição fala disso. Que, em regra, muita atenção quando a banca traz isso, ó, em regra, depende de flagrante delito ou ordem escrita e fundamentada. Eu achei muito bem elaborada essa questão. Porque a banca pegou o seguinte, ó, trouxe a regra. Professor, peraí. Se a regra é flagrante delito ou decisão escrita e fundamentada de autoridade judicial, qual é a exceção? Crimes militares, jovem. Os crimes militares, eu não preciso estar presente nem a ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária e também nem o flagrante delito. Pois é. Por isso que a gente é chamado de justiça castrense, né? O direito penal militar, ele é chamado de justiça castrense, porque ele é bem rigoroso. Ser militar, vai ter que ter isso mesmo, né? Tem que ser bem rigoroso mesmo, a hierarquia e a disciplina. Então, aqui a questão certíssima, beleza? Então, galera, amanhã tem uma aula de ética no serviço público. Normalmente, esse assunto de ética no serviço público, ele é cobrado mais para concurso de guardas municipais. Eu vejo ali Polícia Civil cobrando, Polícia Penal do Ceará tem,
vai ter agora da Bahia, Polícia Penal da Bahia, a última teve. Então, assim, alguns concursos têm essa ética no serviço público. É um assunto chamado de ética no serviço público. Aí amanhã, de 20 horas, eu vou estar aqui no canal do professor Hugo Dias com essa live. Se você estiver estudando aí para concurso de guarda municipal, é interessante porque normalmente sempre é cobrado para guardas municipais esse assunto, beleza? Então, a gente se vê amanhã. Lembrando que estamos aí com a famosa promoção, ó. 21 horas e 13 minutos. Daqui a pouco vai acabar essa promoção aqui, ó. Daqui a pouquinho, meia-noite aí. Eu vou dar um minuto. Eu vou dar um minuto, né? Eu vou dar um minuto a mais. Então, quando for 0 hora, o professor Hugo Dias vai tirar essa promoção, certo? Então, se liga, se liga, se liga e não perde essa oportunidade. Tranquilidade? Então, a gente se vê por aí. Minha continência e respeito a todos vocês. Tamo junto. Vamos seguir em frente e a farda vem. Eu digo sempre, sempre, sempre. A farda só não vem para quem desiste. Beleza? Então, valeu, galera. Até amanhã.